Olá pessoal, saudações a todos vocês e hoje nossa conversa será sobre Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e morreu em 1804. Teve uma breve vida, ele era filho de pastor, a sua família pensava que ele pudesse seguir os passos do pai sendo também pastor, mas ele se dedicou inteiramente e exclusivamente à filosofia e ao ensino, né? Ele foi professor, viveu numa pequena cidade e ali ele nasceu e ali ele morreu. Então ele não teve experiência em outros lugares. No entanto, as suas obras são de capital importância e obras de peso, inclusive difíceis de serem lidas. Dependem de muito estudo, de muita dedicação para realmente conseguir compreender os seus conceitos e assim trazer para a vida prática, né? Para a nossa vida cotidiana, para a nossa praxis. As duas principais obras, no caso da ética, que é nosso propósito hoje, é Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Prática. Como dizíamos, então, o nosso interesse hoje é a questão ética, já que ele também se dedicou a outras questões, como a teoria do conhecimento, que é muito importante dentre os seus estudos. Temos aqui o problema da fundamentação da moral, ou seja, qual que é o critério, né? Aqui temos qual é o critério que nos permite dizer que uma ação é moralmente correta. De que depende o valor moral de uma ação? Então, diariamente nós agimos, fazemos coisas, ou até deixamos de fazer coisas, então, mas qual o critério para que aquela ação que nós estamos fazendo seja ética, seja moral, daquelas que não são éticas? Então, para a teoria deontológica, que é a teoria ética do Immanuel Kant, o valor moral de uma ação está no seu valor intrínseco. Quer dizer o seguinte, que eu não posso fazer nada pretendendo que aquilo que eu estou fazendo seja moral, seja ético, tenha em função outra coisa, senão aquilo que eu estou praticando. Em outras palavras, se eu ajudar uma pessoa, não é porque eu vou ser visto como bonzinho, não é porque eu vou receber recompensa ganhando o céu, por exemplo, não é porque eu vou ser elogiado, não é porque eu vou ser feliz depois, não. Eu vou ajudar aquela pessoa porque aquela pessoa é importante e eu tenho o dever moral de ajudá-la. Tivemos no Fantástico uma reportagem aí no dia 5 de julho de 2020, onde um policial em Peruíbe, fazendo o seu trabalho, ele encontra uma criança em cima de um jornal e a água está quase cobrindo, está próxima. E esse soldado, esse policial, ele imediatamente toma essa criança sobre os braços e leva para um hospital. É um dia de um jogo da seleção brasileira com a Noruega, inclusive, segundo ele, o Brasil perdeu nesse dia e a médica de plantão então foi atendê-la, estava assistindo o jogo, foi imediatamente, então se dirigiu ao pronto-socorro, atendeu esse policial que carregava essa criança. E aí ela, além de tratar, salvar a vida, ela acaba adotando essa criança, né? Inclusive ela diz assim, a pessoa que fez isso, a mãe deveria ter lá suas razões, não vamos julgar ela por isso, adota a criança. Então nesse domingo aí, depois de 22 anos, né, ela encontra então com o policial, né, a mãe promove esse encontro e aí há um momento bonito de gratidão em que ela diz,
A menina diz que o policial é uma espécie de anjo na vida dela. Então, para que essa ação do policial e também da médica seja uma ação moral, uma ação ética, o critério é o seguinte: não é o benefício que vai ter depois, mas o valor da vida dessa criança. Essa criança, ela merece ser salva. E o dever de cada um, de cada pessoa, de toda pessoa, é fazer o bem por essa criança, independentemente do que ela vai trazer depois, se ela vai trazer benefícios, se ela vai ser uma pessoa boa, não interessa. Nesse momento, o que vale é o valor intrínseco, o valor daquela pessoa. Ninguém pode ser usado como meio, mas como um fim em si próprio. Então, segundo Kant, o valor da vida humana é tão importante que não interessa o depois, não interessa as consequências, não interessa se você vai ser reconhecido ou não, mas você agiu pelo dever. Então, vemos aqui o critério para Kant é o valor intrínseco. Valor intrínseco o quê? No caso do exemplo que estávamos dizendo, o valor da vida humana. Esse é o valor intrínseco, está ali na pessoa, não é o resultado. Veja aqui, a teoria consequencialista é bem diferente do Kant. Aqui o critério, eles vão dizer que é o resultado. Então o critério de moralidade está nas consequências, no resultado. Então, no caso do exemplo que nós estamos citando, se essa criança vai trazer felicidade para as pessoas, se ela vai contribuir com a sociedade, se ela vai trazer felicidade para o soldado e vai trazer também felicidade para, no caso aqui do soldado, né? O reconhecimento social que ele vai ter, né? Então, mas no caso do valor ético para o Immanuel Kant, tem que valer em si próprio. Eu nunca posso esperar nada em troca, nenhuma consequência. Então, qual o critério? O critério é do valor em si. Não é porque vai satisfazer os meus interesses, não é porque vai trazer alegria para alguém, mas o valor da vida humana. A pessoa vale em si. Ela nunca é meio. Nenhum ser humano é meio. Tá? Então, pode ser uma pessoa que vive na rua, pode ser o presidente da república, pode ser o pastor, pode ser o bispo, todos têm a mesma dignidade. E aí, para que a nossa ação seja realmente uma ação moral, eu tenho que agir porque é meu dever fazer. Eu tenho que ser honesto porque honesto é o dever de todos. A honestidade tem um valor em si. Eu devo ser justo porque a justiça é um critério que tem valor em si. Tem que ser justo. Não é porque depois vai trazer algumas consequências boas, tá? Vamos procurar continuar aí vendo mais os conceitos aí do Kant. O último bem para o Kant é a boa vontade, tá? Então, nós vamos ver o que é essa boa vontade. Critério de moralidade, ação realizada por dever. Então é aquilo que eu estava dizendo. Eu tenho que agir, eu tenho que ser honesto. Não é porque eu vou parecer bom para as pessoas, porque eu vou parecer um bom candidato, porque eu vou receber o reino dos céus, porque eu vou evitar ir para o inferno. Não, nada disso. Eu devo agir porque é um dever ser honesto, ser justo, ser leal, ser bom, fazer o bem para as pessoas. Isso é um imperativo categórico que nós vamos ver também. O que é esse imperativo categórico? Tá? Então vamos ver aqui o que é boa vontade. Lá tinha lá em cima, né? Nós vimos boa vontade. A única coisa intrinsecamente boa em si mesma, todas as outras qualidades são avaliadas em função dos seus resultados.
Então, a boa vontade é aquilo que vale em si mesmo, tá? Justo, ser justo, porque justiça, ela vale em si mesma. Eu ser uma pessoa caridosa porque na Bíblia está escrito, segundo o Kant, não é por aí. Eu devo fazer porque realmente eu tenho essa convicção de que eu fazer a caridade, eu ajudar alguém, é meu dever, é minha obrigação, não tem nenhum mérito em eu ser bom. Veja, ele é um alemão que é coerente com as coisas que ele faz e com o que ele diz, tá? Então a única coisa intrinsecamente boa em si mesmo, então isso é boa vontade. Tudo o resto são avaliadas pelo resultado. Então, todas as outras coisas que eu não ajo por boa vontade é porque tem alguma função de adquirir algum resultado. Eu estou fazendo isso por causa daquilo. Não, por Kant, para que seja uma boa vontade, eu devo agir porque a minha vontade está baseada na autonomia. Então, segundo Kant, o ser humano ele tem duas dimensões. Uma que é a dimensão física, corporal. Nessa dimensão física, nós temos os interesses, né? Aquilo que é bom para nós, as paixões, os prazeres, as riquezas, a vontade de estar bem, a vontade de ser reconhecido pelos outros. Então isso tudo tem função ao resultado. Agora, quando a gente faz alguma coisa, porque aquilo eu acredito que deve ser feito, independentemente de alguém estar vendo ou não. Então, aqui é bem diferente lá quando Platão colocava, por exemplo, o mito do anel de Giges, que Giges era bom enquanto ele não sabia que ele era invisível. No momento que ele viu que ele podia se tornar invisível, então escondido dos outros, ele fazia as piores barbaridades. Ele foi capaz de matar, de seduzir, de roubar, de fazer atrocidades. Por quê? Porque ele não tinha uma consciência em si. Aqui o Kant está dizendo o seguinte, que a pessoa, para ser realmente ética, tem que ser aquela pessoa que ela não interessa se alguém está vendo, se outros não estão vendo, porque ela, por si própria, ela dá a lei para si própria. Por isso, a questão da ética do Kant está muito ligado à questão da autonomia. A palavra auto significa eu e nomia lei. Significa que uma pessoa, para ser ético em Kant, ele tem que ser tão responsável, tão consciente, tão convicto daquilo que ele faz, que independentemente de alguém estar vendo, de alguém não estar vendo, de eu ter benefícios ou não ter benefícios, eu faço porque eu devo fazer. Porque a minha razão, a minha consciência dá a lei para mim mesmo. Então a lei não vem de fora, não vem das placas de trânsito, não vem do guarda que pode me multar pela velocidade, não é por isso. Eu estou agindo porque eu tenho consciência e eu dou a lei para mim mesmo. Então, vale por si próprio. Então, eu estou convicto. Não depende de alguém mandar ou desmandar, de eu ter vantagem ou não ter. Para Kant, a boa vontade é quando eu sou capaz de agir porque devo agir daquela forma. E não porque eu vou ter algum resultado bom ou ruim. Tá? Então, é isso que o Kant está querendo dizer quando ele fala sobre valor em si. Tá? Então, não que você fazer alguma coisa para ter algum benefício seja ruim, né? Desde que não seja para prejudicar os outros. Mas para ser moral, o critério para ser ético para o Kant é o valor em si. Ainda sobre a boa vontade é agir por dever. Tá? Então é mais ou menos o que a gente já dizia. Cumpre o dever de forma incondicional, em toda e qualquer circunstância.
Então, a pessoa ética para o Kant, aquela que é formada, que ela consegue dominar a si próprio, que ela dá as rédeas para si próprio, que ela passa por cima dos seus interesses. Então, para o Kant, não é como muitos dizem, eu sou livre, então eu uso drogas. Não. Para o Kant, você está sendo escravo de você mesmo. Você não tem... você está sendo escravo do teu próprio vício. Você não consegue mais dominar a si próprio. Você não consegue mais direcionar a sua vida. Você não é mais uma pessoa autônoma. Então, alguém que tem vício é alguém que não consegue mais direcionar a sua própria vida. Ele precisa de uma ajuda de fora, ele precisa ser policiado de fora, ele precisa ser controlado porque ele não tem consciência. Então, para agir de boa vontade, ele tem que, tudo o que nós fazemos deve ser incondicional. Incondicional. Tá? Então, se o policial fez aquele bem, né, no exercício da sua profissão, porque ele sabia que era sua obrigação fazer. A médica que atendeu, porque era sua obrigação fazer. Se isso depois trouxe alegria, tanto para o policial quanto para a médica, que inclusive adotou aquela criança que hoje está com 22 anos, foi consequência. Mas o valor da vida da menina que foi o principal no primeiro momento. Cumpre o que a lei moral exige, por puro e simples respeito por ela. Então, a lei moral, onde que ela está escrita? Dentro de mim, no meu coração, na minha mente, na minha razão. E eu devo cumprir porque ela deve ser respeitada. Não é por alguma condição, por vantagem, por desvantagens, mas sempre, olha, a palavrinha incondicional. Tá? Cumpre o dever de forma autônoma. Então, veja só que a palavra autônoma, como eu estava dizendo, ó, a palavra auto, né? Aqui, vamos ver se consigo pôr uma outra corzinha, né? A palavra auto, então, auto significa eu, e nomia significa lei. Então, eu dou a lei para mim mesmo, fazendo da lei moral um imperativo categórico, absoluto. Daí vem a palavra imperativo. O que é imperativo? É mandar. Determinar, é dizer, isso tem que ser feito. Porém, quem que vai dizer isso? É o auto, que é eu, né? Que determino para mim mesmo. A minha mente determina para mim mesmo, eu devo fazer isso. Daí a palavra imperativo categórico, eu sou categórico, absoluto, eu devo fazer isso, e eu vou fazer isso, né? Contra, às vezes, até a própria vontade, né? Porque às vezes a vontade não é de fazer. Às vezes não é uma pessoa que você simpatiza tanto, mas você vai, se você tiver a boa vontade, então você vai dizer para você mesmo, independentemente se eu gosto dessa pessoa, se eu não gosto, eu vou fazer porque a minha consciência, a minha razão diz que eu devo fazer. Temos aqui o que é o dever. O que temos a obrigação de fazer, tá? Então, ele fala também sobre muito a questão da intenção. Então, se a minha intenção, eu faço bem, eu rezo, eu pratico a caridade, eu sou uma pessoa que procuro falar a verdade, mas se a minha intenção disso por exemplo, porque eu tenho medo do inferno, eu não estou fazendo por dever, eu já estou querendo uma recompensa, não está sendo incondicional, porque eu já estou querendo uma recompensa, ou seja, ou medo do inferno, ou porque eu quero receber como recompensa o céu. Então, o que é o dever? É obrigação incondicional, tá? Porque senão a gente só ia fazer aquilo que trazia alguma vantagem para nós. Para o Kant, não devemos agir assim, tá? Tipo de ações. Vejam bem, isso é bem interessante. Tipos de ações. Ações contra o dever, ações conforme o dever e ações por dever. Ó, veja só, né? Ali nós estamos vendo o que é dever, né? E aqui nós estamos vendo os tipos de dever. Então, dever é agir por obrigação. Aqui
tipos de ações, as ações que nós fazemos no dia a dia, todos os dias. Pode ser contra o dever. O que seriam as ações contra o dever? Ações que violam o dever. Então você deve ajudar alguém que está com fome, que está desempregado, que está precisando de remédio, ela não tem condições e você não ajuda. Então você está agindo contra o dever. Então você tem aquela obrigação, né? Não deve buzinar em frente ao hospital, né, principalmente à noite. Aí você buzina, você coloca o som alto, então você está agindo contra o dever. Qual seria o dever? Respeitar aquele hospital. Porque o meu parente está na UTI lá e aí eu atrapalho. Não, porque ali tem seres humanos e pode ser que até tenha seres humanos ali que você não tem certa simpatia. Porém, qual que seria a tua obrigação? Respeitar. Então, contra o dever, quando você age contra, você realmente, você viola os direitos daquele local, daquelas pessoas, daquele relacionamento. A pessoa ocupa um cargo público e se apossa dos recursos que deveriam ser para todos e se apossa para a sua vida pessoal particular. Então, ele está sendo desonesto. Então, ele está agindo contra o dever. Ações conforme o dever. As ações não são exclusivamente motivadas pelo cumprimento do dever, mas por interesses ou inclinações sensíveis. Então, conforme o dever, seria, por exemplo, você vai ao asilo e ali você fica sensibilizado com aquelas pessoas idosas que deram a vida, que fizeram muitas coisas boas e agora estão numa situação difícil, de doença, e que às vezes o asilo precisa de ajuda. Então você faz um bem, você ajuda, você dá alguma coisa em dinheiro, ou materiais de limpeza, ou fraldas, enfim, você ajuda. Então você está agindo conforme o dever, mas porém não tem muito um valor ético. Por quê? Porque você está tendo interesses e às vezes você tem até inclinação de ajudar alguém, né? Então não é que seja errado, é bom, porém você está fazendo porque tem aquilo vai te trazer um certo prazer, uma certa alegria. Então não é errado, o Kant não está dizendo que é errado, porém já tem um certo resultado aqui, inclinações. Você, eu gosto muito de ajudar as crianças, então eu gosto muito de criança, então eu vou fazer um Natal para as crianças, então eu tenho certa inclinação e aquilo já vai me trazer, eu estou fazendo, está de acordo com o dever, porém aquilo me traz satisfações. Ações por dever, ações que cumprem o dever como fim em si mesmo. O cumprimento do dever é o único motivo em que a ação se baseia. Então, de repente, uma pessoa encontra um assaltante que acabou de assaltar uma casa, e aí ele levou um tiro e ele está ali quase morrendo, já não tem arma, já perdeu a arma pelo caminho, ele não tem o que fazer e a única salvação dele é você levá-lo ao hospital. Então, ele é um assaltante, é uma pessoa que você não aprecia, é uma pessoa que faz mal à sociedade, mas qual que é o teu dever? Ajudar ou não ajudar nesse momento? Segundo o Kant, mesmo ele sendo a pessoa que mesmo ele, nesse momento, ele está à mercê e ele tem valor em si. Aí ele separa entre o erro da pessoa e a pessoa. Tá? Então aqui ele vai dizer, você deve ajudar ele sim. Ele vai te trazer recompensa? Provavelmente não. Ele vai te trazer alegria? Provavelmente não. O que ele fez pela sociedade? Provavelmente muita coisa errada. Então,
mesmo assim você age por dever. Então a ação contra realmente agir contra a ética, contra a moral. Ações conforme é você fazer porque realmente você simpatiza, você tem inclinações, aquilo te faz feliz, te ajuda. Então isso também é bom, mas para ser ético mesmo, a pessoa tem que fazer sem esperar nada em troca. É agir incondicionalmente, agir por dever. A lei moral. Então, aqui vejam bem aqui. Deves em qualquer circunstância cumprir o dever pelo dever. Então, se você vai ajudar aquela pessoa que não merece ser ajudada, mas mesmo assim você ajuda, porque ela tem um valor em si. Você cumpriu o dever porque era dever. Não é porque ele merecia ou desmerecia. Porque senão você iria só ajudar aqueles que você acha que são bons, né, você vai ajudar aqueles que pensam igual você vai ajudar aqueles que são da sua família, aqueles que são simpáticos. Não, aqui por Kant não. Em qualquer circunstância, você deve cumprir o dever pelo dever. Tá? Isso é ser ético, esse é o critério de boa vontade, isso é o critério do dever pelo dever. Lei moral. Lei presente na consciência de todos os seres humanos. Então, segundo o Kant, em todos nós, seres humanos, já está isso. Né? Tem essa lei moral, existe essa capacidade, essa consciência em nós. Então, existe uma consciência ali que vai acender a luz. Eu devo fazer. Você pode fazer ou não fazer. Pode ser que aquilo te traga algum benefício ou às vezes até vai te atrapalhar. Né? Você tem um compromisso, você vai ter que parar para ajudar aquele próximo. Vejam bem lá, por exemplo, na Bíblia temos lá o bom samaritano. Então, a pessoa sofreu um acidente no caminho e aí passou algumas pessoas, um doutor da lei passou por ali, né, que era considerado gente boa, pessoas de ética, mas não fez nada porque era um samaritano, não era importante para ele, era uma pessoa de outro país, que pensava diferente, até o contrário. Aí passou um sacerdote, também estava provavelmente atrasado já para fazer a sua celebração, e aí ele também não faz nada. Porém, de repente passa um estrangeiro e socorre e pega aquela pessoa que está ali no caminho, né? Não tem obrigação nenhuma e leva para o hospital. Depois ainda diz assim, olha, tratem bem dele aí, que quando eu voltar eu ainda pago o que for gasto a mais do que eu já paguei aqui. Então o que ele está fazendo? Ele está agindo por dever. Né? Então, a lei presente na consciência de todos os seres humanos racionais. Então, independente de uma pessoa ter religião, não ter religião, essa consciência, essa razão deve estar presente, está presente, já nasce na pessoa. Então, a consciência é algo que vai fazer com que a pessoa analise. Isso eu devo fazer. Tá? Exige o cumprimento do dever sem qualquer outro motivo, a não ser respeito pelo dever. Então não é porque a pessoa merece ou não merece, eu já disse antes. É pelo dever, é uma obrigação. Eu tenho essa obrigação de fazer aquilo naquele momento. Eu não posso pensar só na minha pessoa. Vejam lá em Florianópolis, quando um rapaz habitante de um condomínio percebe que os funcionários estão trabalhando e estão pendurados para o lado de fora, no andaime, e ele sobe 14 andares para tentar abrir a janela para salvar a vida daquelas pessoas. Talvez, se ele só pensasse nele, ele ia pensar assim, eu tenho que salvar a minha vida primeiro, eu tenho obrigação com a minha vida. Não, ele sobe 14 andares, arriscando sua própria vida para salvar aqueles trabalhadores que estavam pendurados ali no andaime e o vento soprando, né, com muita força, e aí ele salva. Por quê? Por causa do dever. Ele disse, inclusive, na entrevista, foi meio que
por instinto. Na verdade, Kant dizia, não é instinto, é a sua consciência moral. É a lei moral que está dentro de si. Inclusive, o Kant vai dizer assim como tem as estrelas lá no céu, numa noite bonita, assim também está a lei moral dentro de mim, na minha mente, na minha consciência. Apresenta-se como obrigação incondicional ou categórica. Por isso a questão do imperativo categórico, uma obrigação incondicional, categórica. Deve ser feita porque deve ser feita e não tem discussão. Imperativo categórico. Então temos aqui expresso, de forma como Kant escreveu, o imperativo categórico. Até agora nós fomos falando para chegar nessa expressão categórica. O imperativo significa mandar, determinar, impor. E aí nós lembrando, impor o quê? Quem que vai impor? Eu mesmo para mim mesmo. Eu que vou impor. Tem uma pedra no meio do caminho que pode vir um outro carro e sofrer um acidente. Então eu já vi, já passei, porém, qual que é a minha obrigação, qual que é o meu dever? Ir lá e retirar aquela pedra do caminho para que aquilo não cause acidente com outras pessoas que talvez não vejam a tal da pedra. Isso porque eu sei quem são as pessoas que virão depois de mim? Não sei. Por que eu faço isso? Porque a minha consciência, a lei moral que está dentro de mim vai dizer isso. Expressão da lei moral que se apresenta sob a forma de imperativo, deves. Eu devo. Porque eu mesmo, minha consciência diz que eu devo. Obrigação absoluta e incondicional que exige que a vontade seja exclusivamente motivada pela razão, independentemente de desejos e interesses, inclinações particulares. Então eu deixo o meu lado particular, minhas inclinações, meus desejos, meus interesses, para fazer o dever, porque o dever deve ser feito. Aqui temos a fórmula, veja bem interessante, a fórmula da lei universal aqui do imperativo categórico. Tem uma fórmula, veja, age apenas segundo uma máxima, tal que possas querer ao mesmo tempo que se torne lei universal. Então, se eu faço uma coisa, aquilo todos devem poder praticar. Então, se eu faço uma coisa mínima, por exemplo, ninguém viu que tem um lixo no chão, ninguém está vendo que eu vou retirar e jogar no lixo, mas eu vou lá e faço, isso pode se tornar uma lei universal, ou seja, todos têm a obrigação de também, sendo visto ou não sendo visto, recebendo recompensa ou não recebendo, deve praticar. Tá? Então, o contrário também vale. Se eu roubar uma caneta de um estudante, eu estou precisando de uma caneta vermelha para corrigir as provas, e eu vou e pego a caneta do estudante, faço de conta que... Claro que às vezes até acontece de forma distraída, mas as pessoas acabam... Mas só um exemplo assim, bem banal, você vai e pega aquele bem, é uma coisa mínima, um valor muito pequeno, mas isso dá direito de que os outros também roubem. Então eu tenho que fazer tão corretamente para que aquilo que eu faço, os outros também fiquem obrigados a fazer. Tá? Então se eu jogo aquele papel no lixo, é uma coisa mínima, mas isso faz com que os outros também fiquem obrigados a fazer aquilo também. Então, olha, se torna uma lei máxima, que se torne uma lei universal, significa que todos podem praticar. Tá? Então, aquilo que eu não quero que os outros pratiquem, que pode virar contra mim mesmo, então eu não devo fazer. Então, eu devo fazer coisas tão bem feitas que aquilo todos os outros seres humanos, tanto hoje como em qualquer dia da história, no futuro, pessoas que estão próximas, pessoas que estão longe, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, que todos possam praticar. Tá? Então aquela ação minha tem que ser tão boa que ela se torne um modelo, um exemplo para que os outros pratiquem.
Então, é isso que ele está dizendo, que as minhas ações devem ser modelo para que todos possam praticar o mesmo. Se eu faço coisa errada, faço coisas más, então eu estou dando o direito que os outros também façam. Tá? Então eu não posso dar o direito de que os outros façam mal porque se olharam para a minha ação. Tá? Uma ação é moralmente correta se a sua máxima regra de ação, que nos indica o motivo por que fazemos algo, puder ser universalizada, se pode tornar um princípio universal de ação. Então, se você quer saber, será que a minha ação está sendo boa ou ruim? Então, você se pergunta, essa ação que eu estou fazendo, todos podem praticar, que vai ser uma coisa boa? Sim. Beleza, então tá. Né? Ah, não, eu não vou falar a verdade, porque a namorada do meu amigo, que também é minha amiga, está sendo traída por ele. Aí eu penso assim, eu digo ou não digo? O que o Kant vai dizer sobre essa situação? Você tem que dizer, é tua obrigação. Ah, mas o meu amigo vai ficar chateado e de repente a minha amiga não vai acreditar em mim. Não interessa, você está fazendo o que é correto, independentemente das consequências. Você está fazendo porque é máximo. Todos devem falar a verdade? Sim, então é uma lei universal. Né? Então você está falando ali naquelas circunstâncias, pode ser... Parece que é errado, mas o Kant diz não. Se você não falar a verdade, isso vai dar o direito de que os outros também continuem mentindo. E daí como é que fica? Vai virar uma confusão. Né? Ninguém vai saber o que é certo e o que é errado. Então você tem que ser correto. Vão ficar de mal com você? Pode ser, não interessa. A tua consciência, a tua razão vai dizer que você agiu de uma forma correta. Então, a primeira expressão da lei moral, age apenas segundo uma máxima, tal que possas querer, ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. Então, aquilo que você faz deve se tornar um exemplo para que todo e qualquer ser humano possa fazer. A segunda aqui, né? Age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na de outrem, sempre e simultaneamente como fim e nunca como meio. O que significa isso? Que nem você, nem o outro, nem qualquer pessoa pode ser usada como meio, trampolim para se conseguir alguma coisa. E isso, veja bem, mesmo você também não pode ser usado. Veja, assim como você respeita os outros, toda a humanidade, você também deve ser respeitado. Então o outro nunca é meio. Ah, o outro, eu vou casar porque a pessoa vai me fazer feliz. Totalmente errado do ponto de vista do Kant. Porque não é por aí. Segundo ele, você ama o outro porque ele é importante. Não é porque ele vai te fazer feliz. Aí já começou errado. Então já aí, para Kant, já não seria amor. Porque você está já querendo que o outro complete aquilo que você não tem. E não é por aí. Ele tem um valor em si próprio, né, com seus defeitos, com seus erros. E você também. Você deve ser aceito, não é porque você é um meio para que os outros possam alcançar os objetivos que eles podem alcançar na vida. Não, você não é um meio. Está entendendo o que é meio e fim? Finalidade é aquilo que você busca. E no caso, você não é um meio, você é um fim em si próprio. Você vale pelo que você é, com seus defeitos e erros. E assim o outro também, independentemente do que ele é. Se ele é doutor, se ele é analfabeto, se ele tem muito dinheiro, se ele não tem, se ele é bom, se ele é simpático ou não. Não, ele tem valor em si próprio. Veja só, aqui ó. Cada ser humano é um fim em si mesmo e nunca um simples meio. É moralmente errado instrumentalizar. Instrumentalizar. Veja só, é errado instrumentalizar o outro, né? O outro como se fosse uma ferramenta para você chegar onde você quer. Ou alguém te usar também como se você fosse uma escada para ele chegar onde ele quer. Não. O ser humano é o fim em si próprio. Tá? Os seres humanos, enquanto seres racionais, têm valor intrínseco, absoluto, dignidade. Nenhum ser humano vale mais do que o outro pela condição de ser racional.
Esta fórmula não proíbe as pessoas de serem meios umas para as outras, desde que sejam tratadas com respeito e não apenas como meios, ou tratados como instrumentos ou objetos. Então, sempre o ser humano é um sujeito e deve ser tratado como tal. Autonomia da vontade. A vontade puramente racional faz sua lei moral. Então, a lei moral, que nós já vimos, né, ela depende então da razão. Ao agir por dever, obedecemos à lei moral, que é colocada pela nossa própria razão. Então, a nossa razão que determina, que dá a lei para nós mesmos. O ser racional é legislador. Então, o que é um legislador? Legislador, temos, por exemplo, temos os vereadores que fazem as leis municipais, os deputados estaduais que fazem as leis estaduais, temos os senadores e deputados federais que são responsáveis pela legislação nacional. No caso aqui, nós mesmos que fazemos a lei para nós. Então, a ética é isso, segundo Kant, é você ser capaz de fazer a lei para si próprio. E como a lei, todos são capazes da razão, todos têm a razão, todos têm a consciência, então, se eu fizer, o outro também vai fazer, porque todos têm a razão igual, tá? Então, isso não significa que eu vou ser corretinho e os outros não vão ser corretos. Não, porque todos têm essa capacidade, todos têm esse dom da razão, da consciência. Então, todos devem ser. Se todos agirem bem, se todos for legislador de si próprio, então a humanidade vai conviver bem, tá? Então aqui temos né, um resuminho do que nós vimos. Boa vontade, né, vontade de agir por dever, né? Ação que cumpre a lei moral, né, dever, e aqui o imperativo categórico, expressão da lei moral exige uma vontade, seja exclusivamente motivada pela razão. Cumprimento do dever como fim em si mesmo, obrigação incondicional e categórica, tá? Então temos aqui então um resumo, né? É muito importante então que cada um possa se aprofundar, possa ler, que vale a pena. É muito importante, o Kant é muito usado no direito, né, na questão das legislações, né, quem quer fazer um curso aí de direito, quem se interessa pelas leis, quem se interessa pela moral, quem se interessa em realmente saber quais os critérios de ação para que a sua ação seja... Então, ele é bastante duro, né? Ele é uma pessoa assim, bem racional, muito centrada, uma pessoa correta, e a ética dele é bastante exigente, né? Então, não é o jeitinho, essa coisa do jeitinho, levar vantagem em tudo, né? Nada disso, porque para o Kant, cada ser humano é um valor em si. Então, não é porque se eu agir bem, automaticamente eu vou estar bem, né? Porque a consciência é aquilo que deve determinar a nossa vida.